A Marinha dos Estados Unidos está envolvida em uma guerra que ninguém discute, enquanto a maior parte do mundo vive seus afazeres cotidianos na ignorância. Submarinos carregados de cocaína tentam escapar de navios da Marinha e helicópteros armados com metralhadoras. Embora essas missões envolvam bilhões de dólares ligados a cartéis de drogas, elas raramente chegam às manchetes e recebem muita atenção pública. Por que ninguém discute isso? O que acontece se os cartéis forem cercados no mar? Venha e aprenda como a Marinha dos Iuá usou o martelo para destruir cartéis. A guerra marítima contra as drogas é muito mais complexa do que a maioria das pessoas imagina. Ela conta com submarinos totalmente funcionais, além de lanchas e cargas secretas, como passam frequentemente abaixo da superfície. Esses navios são difíceis de detectar por sistemas de radar convencionais. Em cada viagem, pode ser transportada cocaína suficiente para que as organizações de tráfico de drogas lucrem centenas de milhões de dólares. Demorou para que esses submarinos de drogas aparecessem. Os cartéis colombianos começaram a usar tubos subaquáticos rudimentares que puxavam atrás de barcos na década de 1980. Embora não fossem inteligentes o suficiente para enganar os militares por muito tempo, eles usaram a imaginação. As operações de tráfico de drogas passaram a empregar submarinos autopropulsados na década de 1990. Tratava-se de contêineres artesanais, fabricados em oficinas secretas nas profundezas da floresta colombiana, sem uso militar. Feitos principalmente de madeira e fibra de vidro, eram montados em clareiras isoladas e lamacentas sob densa cobertura vegetal, o que os ocultava do monitoramento aéreo e por satélite. Apesar de construídos por pessoas sem treinamento oficial no assunto, os narcosubmarinos atuais são notáveis realizações da engenharia. Esses barcos podem navegar até 4,0 quilômetros sem reabastecimento. Normalmente, têm cerca de 24 metros de comprimento. Para evitar serem descobertos, podem transportar até 10 toneladas de drogas, a maior parte do tempo submersos. Normalmente, a tripulação inclui 5 pessoas que passam longas horas em condições apertadas e quentes, com poucas instalações. Embora esses submarinos possam transportar mais de 150 milhões em carga, sua construção geralmente custa entre os 1 milhão e os 2 milhões de dólares. Eles são uma opção muito atraente para operações de tráfico de drogas devido ao potencial lucro, mesmo com o risco de interceptação. Está cada vez mais difícil encontrar os modelos mais recentes dessas embarcações. Elas são construídas com designs aerodinâmicos que economizam peso durante o movimento e são frequentemente pintadas em tons de azul acinzentado para se misturar ao oceano ao redor. Às vezes, incluem revestimento de chumbo para reduzir as emissões de calor, o que as torna mais difíceis de serem vistas por aviões militares com imagens térmicas. A função de escotilha, que consiste em válvulas especializadas que podem inundar o submarino em questão de minutos caso as autoridades se aproximem, representa um obstáculo significativo para as autoridades em seus esforços de interceptação desses submarinos. Isso torna possível que o navio e seus pertences afundem rapidamente no fundo do oceano, frequentemente em mares com milhares de metros de profundidade, dos quais a recuperação é praticamente impossível. A sofisticação tecnológica desses submarinos foi demonstrada em 2024, durante a Operação Orion, quando um deles foi interceptado a caminho da Austrália. O navio havia atravessado o Oceano Pacífico por mais de 16,000 quilômetros. Isso era uma prova inequívoca de que as quadrilhas de traficantes haviam dominado a habilidade de operações submarinas de longa distância, além de ser um sinal de um novo corredor de tráfico. Em um ciclo complexo de adaptação, os esforços contínuos entre as forças militares e os cartéis de drogas continuam mudando. Organizações militares fornecem novas tecnologias de detecção em resposta a cada avanço de projeto alcançado pelos cartéis. Para detectar a fraca esteira ou as assinaturas de calor insignificantes emitidas por essas embarcações,
As técnicas atuais incluem imagens térmicas, vigilância por drones e reconhecimento de padrões baseado em inteligência artificial. No entanto, de acordo com analistas de inteligência, 3 ou 4 submarinos narcos conseguem transportar cargas importantes e manter o comércio massivo de drogas, abrangendo todo o continente, para cada um que é interceptado. No entanto, como interceptar um submarino quase invisível? A Operação Martillo, a maior campanha de apreensão de drogas da história, foi criada como resultado dessa dificuldade. O mundo decidiu trabalhar em conjunto, pois os cartéis de drogas eram fortes demais para serem controlados por qualquer país. Uma aliança foi estabelecida em janeiro de 2012 com o ambicioso objetivo conhecido como Operação Martillo, que significa martelo em espanhol. Estados Unidos, Reino Unido, França, Espanha, Guatemala e Honduras estavam entre as 14 nações que uniram forças. A Operação Martillo não foi apenas mais uma tentativa mal-sucedida de guerra às drogas. Navios militares, aviões e forças especiais patrulhavam os oceanos entre a América do Sul e os Estados Unidos, representando um sério obstáculo aos embarques de drogas e atacando os cartéis onde eles eram mais vulneráveis. Os resultados vieram rapidamente. As autoridades detiveram 339 traficantes e confiscaram 101 barcos transportando drogas somente no primeiro ano. Em 2011, 119 toneladas de cocaína, avaliadas em cerca de 2,35 bilhões de dólares, foram apreendidas nas ruas americanas como resultado da operação. Além de 16 milhões em itens usados para esconder ou transportar as drogas, as autoridades também confiscaram os 21 milhões de dólares em dinheiro que estava sendo devolvido aos cartéis. O primeiro passo foi a Operação Martillo. A Operação Orion elevou o esforço global a um novo patamar no final de 2024. Desta vez, 62 nações participaram, desde grandes potências com marinhas de tamanho considerável até pequenas potências com costas esparsas. Elas interceptaram carregamentos de cocaína em águas internacionais, rastrearam embarcações suspeitas e trocaram informações ao longo de 6 semanas extenuantes. A Orion foi a operação antidrogas mais bem-sucedida de todos os tempos. A operação estabeleceu um recorde global ao apreender 225 toneladas de cocaína em uma única operação. A apreensão total, incluindo mais de 1 toneladas de maconha e outras substâncias, teve um valor de mercado de cerca de 8,1 bilhões. Cada nação contribuiu com qualidades únicas para a empreitada. Os americanos forneceram sofisticados dispositivos de radar capazes de captar rastros de satélites de pequenos barcos. Para avaliar navios, os holandeses forneceram drones subaquáticos. As tropas colombianas localizaram locais de lançamento na floresta usando seus conhecimentos. Até mesmo países sem litoral ajudaram monitorando comunicações e finanças. O Orion era inovador não apenas por seu tamanho, mas também por sua coordenação sofisticada. Em centros de comando em tempo real, líderes militares de diversas nações trabalhavam juntos, trocando informações em tempo real e conduzindo incursões simultâneas em vários fusos horários. Contrabandistas invadiam a zona policial de outro país quando tentavam mudar de rota após tomarem conhecimento de uma apreensão. Essas operações iam além da simples remoção de drogas das ruas. Elas coletavam informações úteis. Cada marinheiro, barco e equipamento de comunicação apreendido fornecia novas informações sobre as atividades do cartel. Os mapas das rotas de contrabando eram cada vez mais precisos e as listas de contatos do cartel cada vez mais longas. O preço da cocaína nas ruas americanas aumentava a cada apreensão, à medida que os suprimentos se esgotavam. Era uma mensagem óbvia. Independentemente de quão sofisticadas fossem suas técnicas de ocultação, os narcotraficantes não podiam mais navegar com segurança em águas abertas. À medida que os países se uniam para combatê-los, os cartéis precisavam de meios de fuga mais potentes. No entanto,
Que dispositivos perigosos os traficantes utilizam para driblar a lei? Nem todos os barcos são usados pelos traficantes para transportar seus produtos ilícitos. Sua frota é forte o suficiente para competir com algumas marinhas. Há duas embarcações muito distintas, mas igualmente letais, no centro dessa frota criminosa: submarinos e lanchas ultra-rápidas. Os veículos clássicos para a entrega de cocaína são as lanchas, ao Go Fasts, como são conhecidas no tráfico de drogas. 3 ou 4 motores de popa, cada um com 250 cavalos de potência, impulsionam essas embarcações de 9 metros. Acoplar vários motores de carros esportivos à popa de um pequeno barco é análogo a isso. Os barcos podem atingir velocidades de mais de 128 km graças a esses motores, o que torna praticamente difícil alcançá-los em linha reta. Os barcos Go Fast, frequentemente pintados de azul para se adequarem à paisagem do oceano, mantêm-se discretos na água. Para maximizar o espaço para gasolina e medicamentos, eles geralmente têm apenas um motorista. Esses barcos podem percorrer distâncias como da Colômbia à Jamaica ou das Bahamas à Flórida, com seus tanques de combustível adicionais de 2,7 galões, o que lhes permite percorrer mais de 800 quilômetros sem parar. Esses barcos são especialmente perigosos devido ao seu passado. Os traficantes de drogas não os criaram. Nas décadas de 1920 e 30, os traficantes de rum foram os primeiros a usá-los durante a lei seca americana. Os traficantes modernos apenas modificaram a ideia com tecnologia avançada. Mas esses primeiros contrabandistas refinaram o design para superar os navios da Guarda Costeira. A Guarda Costeira criou unidades especializadas conhecidas como HITRON, ou Esquadrão Tático de Interdição de Helicópteros, para combater esses demônios da velocidade. Esses grupos pilotam helicópteros MH-65D Dolphin, armados com rifles de precisão e metralhadoras. Eles não tentam ultrapassar um veículo veloz quando o avistam. Em vez disso, eles usam alto-falantes para avisar o barco para parar enquanto descem de cima. Os atiradores de elite HITRON usam seus rifles calibre 50 para disparar com precisão contra os motores do barco, tornando-o inoperante sem colocar todos a bordo em perigo, caso o barco continue a se afastar. Os cartéis de drogas agora escondem seus veículos de desembarque à vista de todos, já que essas estratégias se provaram muito eficazes. Eles os fazem parecer vazios quando inspecionados, disfarçando-os de barcos de pesca com equipamentos fictícios ou construindo compartimentos específicos abaixo da linha d'água para armazenar carregamentos de cocaína. Alguns cartéis até criaram barcos híbridos que combinam a furtividade de um submarino com a velocidade de um veleiro. Esses barcos são chamados de embarcações de perfil baixo porque estão posicionados tão baixo na água que muito pouco deles é visível acima da superfície. Eles são construídos com materiais menos detectáveis por radar e pintados de azul marinho. A cerca de 48 km por hora, esses híbridos são mais lentos do que os veículos de transporte de carga puros, mas são muito mais difíceis de serem avistados por aviões de patrulha. Traficantes de drogas criaram uma estratégia dupla que deixa as autoridades policiais constantemente inseguras quanto à possível origem do próximo carregamento, com lanchas acelerando acima e submarinos aguardando abaixo. No entanto, os cartéis desconheciam a arma secreta marítima dos Estados Unidos. Como os traficantes gastaram $500 milhão em um único navio? Um navio aterrorizou traficantes por toda a América do Sul no início de 2025. Os traficantes ainda cochicham sobre a rigorosa campanha de 112 dias que transformou o navio da Guarda Costeira das Gateways, James, em um pesadelo flutuante para os cartéis. O Cutter James não é um navio típico. Este navio lendário, com 128 metros de comprimento, é como uma metrópole flutuante que existe apenas para caçar traficantes de drogas. Sua tripulação é composta por 150 homens e mulheres altamente qualificados, que operam em turnos 24 horas por dia. O navio é o predador ideal para rastrear o tráfico de drogas, já que pode permanecer no mar por meses sem desembarcar.
O sucesso impressionante da missão de 2025 foi o que o destacou. Mais de 22 toneladas de drogas foram interceptadas por este navio em menos de 4 meses. O suficiente para abastecer uma cidade americana de médio porte por um ano. Foi um dos golpes financeiros mais catastróficos já infligidos às atividades do cartel, com um valor de mercado de cerca de 510 milhões. As operações em janeiro foram especialmente notáveis. A tripulação do navio usou um drone para detectar uma embarcação suspeita na costa do Equador em 5 de janeiro. Ao contrário dos drones militares convencionais, a Guarda Costeira utiliza drones marítimos especializados, capazes de voar continuamente por 18 horas e equipados com câmeras sofisticadas, capazes de ler o nome do barco a grandes distâncias. 3 contrabandistas, transportando mais de 925 quilos de cocaína, foram detidos por equipes de abordagem após o drone seguir furtivamente o navio a uma grande distância. Um dia depois, em 6 de janeiro, eles ganharam na loteria. 3 barcos Go-Fast foram vistos viajando juntos por aviões de patrulha marítima, auxiliando o Cutter James. Essa é uma tática incomum e perigosa usada por contrabandistas. Em uma operação bem coordenada, eles usaram suas equipes de helicópteros para deter as 3 embarcações, prendendo 9 suspeitos e garantindo uma enorme carga de 200 quilos de cocaína. Em 7 de janeiro, os contrabandistas mudaram de estratégia e usaram uma embarcação discreta, um barco construído especialmente para escapar da detecção por radar. Mas a tripulação do helicóptero Hytron estava preparada. Sem ferir a tripulação, eles usaram seu talento em tiro preciso para desligar os motores do barco. 600 quilos de cocaína nunca chegaram às ruas americanas. Em 18 de janeiro, contrabandistas tentaram despejar a carga para evitar a prisão, mas o Cutter James persistiu. Enquanto outros membros da equipe recuperavam os pacotes flutuantes de narcóticos no mar, seus barcos de perseguição rápida perseguiam os contrabandistas. Os cartéis teriam lucrado milhões de dólares com os aproximadamente 700 quilos de cocaína recuperados. A Marinha também se uniu. Centenas de quilos de cocaína foram apreendidos no Caribe em apreensões realizadas por navios como o USS Minneapolis St. Paul e o USS St. Louis. Os cartéis de Jalisco New Generation e Sinaloa foram particularmente afetados por essas operações. A próxima rodada de interdições para minar ainda mais esses impérios criminosos está sendo planejada com base nas informações obtidas durante as missões, que identificaram membros do cartel, revelaram novas técnicas de tráfico e identificaram importantes rotas de contrabando. Toda a apreensão de drogas bem-sucedida tem um cérebro secreto no centro da operação. Neste jogo bilionário de gato e rato, quem realmente toma as decisões? Um prédio que parece normal visto de fora está escondido em Key West, Flórida. Mas, lá dentro, um grupo de primeira linha comanda o que pode ser a operação de combate às drogas mais eficaz do mundo. Bem-vindo a JTF Sul, a Força-Tarefa Conjunta, Interagência Sul, onde alguns dos mais inteligentes profissionais da aplicação da lei e das Forças Armadas coordenam o combate às drogas nos Estados Unidos. Informações de dezenas de países e agências se reúnem na JTF Sul para capturar traficantes de drogas em flagrante. Pense nela como o centro de comando definitivo para a interdição de drogas, onde a localização de navios, dados de radar, imagens de satélite e informações confidenciais são combinadas para encontrar os criminosos. A maneira como a JTF une pessoas que normalmente não trabalham juntas é o que realmente a diferencia. Analistas da CIA se comunicam com agentes da alfândega, especialistas da Agência de Eletrônica de Defesa trabalham com comandantes da Guarda Costeira e agentes do FBI sentam-se ao lado de oficiais da Marinha. Ao incluir pessoas de outras nações, a equipe consegue ter uma visão geral, em vez de apenas partes. O centro de comando em si parece saído de um filme,
É uma sala enorme com grandes telas exibindo mapas do Pacífico e do Caribe, com pontos para cada submarino, aeronave e barco na região. Analistas especialmente treinados monitoram essas telas 24 horas por dia, procurando por padrões ou movimentos estranhos que indiquem carregamentos de drogas. A JITF pode agir sem permissão ao notar algo questionável. Eles têm o comando direto dos helicópteros, aeronaves e navios de apoio. Os barcos de transporte de drogas podem desaparecer em minutos se souberem que foram descobertos. Portanto, uma ação rápida é essencial. As unidades de destacamento de polícia da Guarda Costeira, ou Esquadrões LEADET, são uma das armas secretas da JTF. Essas pequenas equipes de indivíduos extremamente qualificados são enviadas a navios de guerra da Marinha, transformando-os em robôs que combatem o tráfico de drogas. Essas equipes da Guarda Costeira lidam com a abordagem e a prisão de embarcações suspeitas quando um contratorpedeiro da Marinha as detecta, resolvendo uma questão jurídica complexa. Normalmente, militares não têm permissão para efetuar prisões, mas oficiais da Guarda Costeira têm. A colaboração é um grande sucesso. A força e a tecnologia de ponta são fornecidas por navios da Marinha, como o USS Gravely e o USS Spruance, que possuem sistemas de radar potentes capazes de detectar pequenas embarcações a mais de 160 quilômetros de distância. Equipes da Guarda Costeira, por sua vez, fornecem a autoridade legal e o conhecimento especializado necessários para abordar embarcações questionáveis com segurança. Nem todas as ações da JITF Sul são direcionadas aos contrabandistas. Eles preveem suas ações. Eles produzem mapas de calor que descrevem as rotas mais prováveis que os contrabandistas percorrerão, usando computadores potentes e anos de dados sobre as rotas das drogas. Isso lhes permite posicionar aeronaves e navios em locais ideais para emboscadas dias antes mesmo de os navios de drogas partirem das costas da América do Sul. Os cartéis de drogas agora oferecem recompensas enormes por informações sobre o funcionamento desse centro de comando, já que ele se tornou tão bem-sucedido. No jogo de xadrez de alto risco contra alguns dos grupos criminosos mais perigosos do mundo, no entanto, a JITF continua a modificar suas táticas para se manter um passo à frente. O cérebro pode ser o centro de comando. Mas e as ruas? Após a era Miami, como as redes de tráfico de drogas mudaram? Miami serviu como o principal ponto de entrada para a cocaína nos Eveus na década de 1980. Estava em todos os lugares, rodovias, casas noturnas e até mesmo comunidades de luxo. Os contrabandistas enlouqueceram. Os bancos estavam com dificuldades para acompanhar o rápido fluxo de dinheiro. Além de grande, o tráfico de drogas também era barulhento, ostentoso e perigoso. As luzes de neon daquele período se apagaram, mas o tráfico de drogas não. Tornou-se mais inteligente. Os traficantes de cocaína não dependem mais de um único grande cartel para tomar todas as decisões. Em vez disso, grupos pequenos e díspares cooperam como peças de um quebra-cabeça. Na América do Sul, alguns cultivam e processam as substâncias. Outros gerenciam remessas internacionais ou escondem narcóticos em cargas regulares. Na Europa e na Oceânia, existem até organizações focadas em distribuição e vendas locais. A tecnologia é uma das mudanças mais significativas. Hoje em dia, os contrabandistas monitoram as remessas usando drones, monitores GPS e telefones criptografados. Alguns barcos são tão bem equipados que o radar os torna difíceis de detectar. Outros são carregados em contêineres com produtos legítimos ou se passam por barcos de pesca. E a rota preferida ainda é o mar. A cocaína ainda viaja por via marítima em grandes quantidades a caminho dos Estados Unidos, principalmente por rotas que margeiam a costa da América Central. Essas rotas são perigosas, longas e secretas. Se os traficantes suspeitarem de problemas, podem despejar a carga no mar ou trocar de barco no meio da viagem. Alguns chegam a transportar toneladas de drogas de uma só vez usando narcossubmarinos, que são submarinos artificiais.
Não se trata apenas de rumores sobre esses submarinos. Eles já foram descobertos com narcóticos e tripulados por indivíduos disfarçados. São difíceis de encontrar porque frequentemente flutuam logo abaixo da superfície. Os riscos neste jogo de esconde-esconde são enormes. Tropas americanas, como a Guarda Costeira e a Marinha, intensificaram suas estratégias em resposta. Os céus são patrulhados por aeronaves. Navios utilizam sonar e radar. Equipes monitoram continuamente rotas suspeitas. É uma busca contínua que exige atualizações regulares. Os traficantes de drogas se adaptam rapidamente. Tentam outra rota se a primeira estiver bloqueada. Quando uma abordagem não funciona, eles tentam outra. A velocidade não é mais o único fator. O objetivo é permanecer à frente. As redes de hoje são silenciosas, complexas e internacionais. Mas o passado de Miami parece um filme de terror. Mas o objetivo continua o mesmo: movimentar mercadorias, obter dinheiro e evitar problemas. Ambos os lados estão sempre de olho nos próximos movimentos um do outro enquanto a batalha continua. A luta contra redes de tráfico bilionárias, lanchas de cartéis e narcos submarinos está longe de terminar. Aqueles que se opõem aos criminosos também precisam se adaptar às novas técnicas e tecnologias. O silêncio agora é estratégia, e não proteção, nesta batalha secreta em alto mar. Além disso, o próximo conflito pode já estar em andamento.